Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa Caminho de Luz. Todos aqueles que os nossos olhos físicos podem enxergar, recebam o nosso abraço fraternal. E todos aqueles que os nossos olhos físicos não enxergam, mas que também estão presentes, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade à prece do Roberto, vamos pedir à espiritualidade que realmente nos desperte o entendimento para as mensagens que foram trazidas na noite de hoje, não pela nossa escolha, mas pela escolha da espiritualidade, que tem todo um trabalho semanalmente de tratamento a todos nós, né? Que assim seja. Na noite de hoje, nós trouxemos uma outra proposta. É a primeira vez que nós vamos falar sobre esse espírito chamado Sheila. O nome da obra é Novas Mensagens de Sheila para Você. O autor é Clayton Levy e ela é a mentora espiritual. É um livro de cabeceira com títulos curtos, bem curtos inclusive, uma página no máximo, mas são de mensagens ao mesmo tempo que singelas e profundas. Para quem não conhece o espírito Sheila, a literatura espírita diz que foram identificadas duas encarnações dela aqui na Terra. Uma na França, que ela foi baronesa, teve seus filhos e depois que se tornou viúva, ela partiu para a caridade, fazendo os trabalhos de caridade. E a segunda encarnação dela foi na Alemanha. E ela trabalhou como enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Inclusive desencarnou ao final da Segunda Guerra Mundial por conta de um bombardeio. Rodolfo Fritz, que é o filho do Dr. Fritz, que muitos conhecem, é um médico alemão e hoje um médico espírita que atua em várias frentes da saúde. Rodolfo chamava Sheila de irmã. Então, ele tinha muito apreço, muito carinho por ela. Não cabe a nós julgarmos se ela era irmã, né, consanguínea ou não. Mas o carinho dele em falando dela e as palavras dela trazidas pelas mãos de Chico, de Valdo e outros expoentes, sempre foram mensagens em que o cunho é muito profundo. Então, é um espírito também de escola, que tem o coração acima de tudo para passar para a gente. Nós escolhemos na noite de hoje a mensagem de número 10, né? O título chama-se Sem Perder Tempo. Essa lição, ela é pequeniníssima, ela é bem singela mesmo, não chega a completar a página. E é sobre ela que nós vamos falar. Ela apresenta aqui, nessa mensagem, 3 tipos de sentimentos aos quais quase todos nós já passamos e ela dá um olhar diferente para ele e foi bem bacana a forma dela se expressar. O primeiro deles é o ressentimento. Então ela começa o item assim: não aceites o tóxico do ressentimento. Ressentimento ele é diferente da mágoa, né? A mágoa a gente fica triste, aquela pessoa nos magoa, nos machuca, e com o tempo, em curto espaço de tempo, ou a gente compreende, ou a gente esquece, ou a gente percebe que foi um momento infeliz, e aquilo passa e a gente perdoa. O ressentimento não. O ressentimento, o próprio nome já diz, ressentir. Sentir novamente, sentir de novo, sentir frequentemente. O ressentimento, ele corrói. É por isso que ela classifica o ressentimento como tóxico. Ele intoxica o nosso coração. Ele intoxica o nosso ser. Ele é uma dor recorrente, é um sofrimento que fica persistindo, é sempre a mesma coisa, a gente vive repensando, relembrando aquilo. Em alguns casos, a gente revive aquele momento
que ocasionou, o problema que ocasionou aquela situação, e até a gente se expressa falando aquilo que não conseguiu falar no momento. Eu devia ter dito também aquilo outro. Então, o ressentimento é algo muito corrosivo. O ressentimento, ele traz uma intenção de destruição, e ele é viciante, porque se a gente não consegue sair dele, aquilo vai intoxicando a alma. Puxa, é difícil, é um sentimento difícil, né? Como é que a gente identifica que a gente está com esse sentimento? A gente pode identificar, quando ele nos atinge, por esse pensamento constante. Eu começo a fazer alguma coisa, lembro daquela situação. Chega alguém para falar comigo e eu estou alheia, a cabeça está ausente e eu lembro da situação. E cada vez que eu lembro dói mais, cada vez que eu lembro me machuca mais. Isso dá para... cada vez mais dói. Então isso dá para a gente identificar que ele é um ressentimento, ele não é uma mágoa. A gente não consegue perdoar. E quando a gente não consegue perdoar, é o segundo sinal que nos mostra que esse sentimento é tóxico, que esse sentimento é nocivo à saúde. A saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual. Então são 2 sintomas que a gente pode identificar quando a gente tiver algum pensamento ruim assim. E como é que eu saio desta situação? Como é que eu me livro desse sentimento? E Sheila, a mentora, responde, ela dá um norte para a gente, ela dá uma orientação. Ela diz assim: ora, trabalha, serve e segue adiante. Essa é a receita dela. Quando ela diz ora, a oração é uma conexão, e quando a gente se conecta, a gente está fazendo exercício da humildade. A gente está pedindo ajuda. A gente não sabe qual é a ajuda que vem, mas a gente pede. Então essa é a primeira medicação que a mentora nos orienta. Ora, porque no momento da oração ou depois dele, tenha certeza que a espiritualidade vai abrir os nossos olhos para a gente enxergar aquela mesma situação de uma outra forma, não tão pesada, não tão corrosiva. E a segunda orientação dela é o trabalho. Trabalha. O trabalho, ele movimenta a gente. Ele movimenta o corpo, ele movimenta a mente, e ele nos dá essa trégua para a gente sair daquele pensamento recorrente, porque a gente se cansa, a gente trabalha, a gente tem que estar ligado no que está fazendo, a gente está movimentando o corpo, a gente está oxigenando o cérebro. Então o trabalho ajuda, alivia daquela tensão para que depois a gente busque uma cura. E depois ela fala da caridade. Então ela fala, ora, trabalha e serve. Puxa, a caridade talvez esteja alguém do seu lado, precisando do seu olhar, do seu abraço, do seu conselho, da sua mão amiga, do seu pensamento, da sua opinião. Serve. Sempre vai ter alguém a quem a gente servir. E essa caridade vai mostrando para a gente que existem outras dores, outros sentimentos. Não vai mostrar para a gente se o outro sentimento é maior ou menor que o meu, se dói mais ou menos que o meu. Não é esse o caminho. É apenas para nós olharmos que estamos todos envolvidos em tramas que só a espiritualidade tem a resposta imediata. A gente com o tempo vai descobrindo, mas de imediato só a espiritualidade. Então a gente serve, ajuda. Isso vai confortando, vai acalentando aqueles que fazem um trabalho de doação, um trabalho de voluntariado, sabe o quanto a gente ganha quando a gente dá, né? Eu, na minha vida profissional, eu aprendi que o que é meu é o que eu dou. O que eu tenho não é meu. E hoje o Espiritismo abre esse entendimento.
A gente, quando doa, a gente recebe muito mais. Muito mais. E se a gente fizer essas 3 ações, esses 3 movimentos, orar, trabalhar, servir, a gente consegue seguir adiante. Fez sentido a instrução que ela deu? Ficou bacana? Ficou leve, né? Porque ressentimento é uma coisa pesada, mas a mentora deixou leve. O segundo sentimento que ela menciona nesse texto, no item 19, é o desânimo. Ela diz assim: não te detenhas no charco do desânimo. Aí, antes da gente falar do desânimo, por que ela classificou como charco? O que é um charco? Aí a gente vai lá no melhor livro que a humanidade tem, chama-se O Dicionário. E lá está escrito: charco é um terreno baixo, alagadiço, onde a água fica estagnada, fica parada, suja, cheia de lodo, cheirando mal, se espalha no chão como um pântano. Então vocês imaginem a extensão da orientação da mentora. Um desânimo leva a um pântano. É muito grande. Percebam que o desânimo, ele começa como uma água parada, né? Aí a gente perde a vontade. Hoje eu não acordei bem, não quero fazer nada não. Hoje eu não sei o que eu tenho. Eu acordei meio assim, estranha. Nossa, aí depois eu vou ficando abatida. Não quero comer, hoje eu não estou com muita fome. Meu organismo não está muito bom, não sei o que é. A gente fica abatido e vai perdendo as forças. E a gente vai criando um lodo dentro do nosso pensamento. Um lodo dentro do nosso coração, do nosso sentimento dia a dia. Aquilo vai grudando, vai impregnando, vai tendo um mau cheiro, vai estagnando a gente. E aí a gente vai nos anulando, a gente vai se atrofiando, a gente chega ao ponto daquelas doenças da atualidade, aquelas doenças psicossomáticas, não é isso? Aquelas patologias que está assolando a humanidade atualmente. Ao ponto, o desânimo nos leva ao ponto de não termos vontade de viver, ao ponto do suicídio. Quando ela se refere a charco, é muito sério, porque ele começa sutil. Esse desânimo é um charco, diz a mentora. Está nos alertando que um simples desânimo pode nos levar ao fundo do poço. Então vamos pensar, se hoje eu não acordei bem, por que será que eu não acordei bem? Como é que eu identifico que começou esse desânimo? Através do meu mau humor. É tudo tão chato hoje, não sei, não estou com paciência hoje. Ou senão aquelas mudanças de humor repentinas, que alguns da medicina chamam de bipolaridade. Ok, ela já tem um rótulo agora, já tem um CID, né, um Código Internacional da Doença, perfeito. Mas ela teve uma origem, ela teve um start, ela teve um motivo para começar. E é esse motivo inicial que a gente tem que estar atento. Aquele peso nas costas, aquele peso na cabeça, não é uma dor de cabeça, é um peso estranho. Parece que dá tudo errado na minha vida, parece que é só comigo. Nossa, parece que as coisas ruins me perseguem. Uma melancolia que começa aparente e está nos consumindo, está nos corroendo, está criando aquele lago. Então fiquemos atentos, fiquemos atentos. Esses são só alguns dos sintomas que a gente pode identificar.
E aí a gente realmente tem que buscar uma ajuda psicológica, profissional? Claro que tem, não tem problema. Mas busque também uma ajuda religiosa. Igreja Católica, Centro Espírita, terreiros de Umbanda, Seixonoye, procure uma busca religiosa. Porque toda doença começa no espírito, começa na alma. Quando ela se manifesta no corpo físico, lá vem as Big Pharmas com medicação que os profissionais estudaram e ela estanca, mas ela estanca o corpo físico, o espírito continua doente. Então é hora da gente ficar atento e realmente buscar uma religiosidade. Ela vai curar o meu problema? Não, não vai. Não tenha dúvida que nenhuma religião vai curar, nenhuma. Mas tenha certeza que ela vai mostrar o caminho. Sempre. Porque o amor do Cristo é infinito. Como é que eu saio desta situação? Aí a mentora também deixa uma orientação para o desânimo. Ela diz assim: ora, trabalha, serve e segue adiante. Nossa, é a mesma recomendação. A oração, o trabalho, a caridade, a gente consegue, né? Todas essas ações, se elas forem aplicadas com determinação e com vontade, ela é o caminho da cura. Cura o problema? Não. Ela cura nós mesmos. Sabe por quê, gente, que esse é o caminho? Porque todos os dias o sol nasce, todos os dias a noite chega, todos os dias a gente abre os olhos. Queira ou não sair da cama, a gente abre os olhos. E é aí que está o convite da divindade. Vai, ora, trabalha, serve, segue adiante. É um convite para a vida, nos trazendo de volta para a gente escrever mais uma página da nossa história nesta encarnação. Mentora está certa? Faz sentido? Faz sentido? Aí ela dá o terceiro sinalizador de sentimento. Ela diz assim: não te precipites na fogueira da revolta. Aí a palavra já é mais forte, né? Revolta. A Sheila, nesse terceiro alerta, ela classifica a revolta como uma fogueira. O que faz uma fogueira? Destrói, aniquila, elimina. É sério. Mas a fogueira também transforma. Só que neste caso, a mentora está se referindo a uma transformação que pode atrasar o nosso caminhar, a nossa evolução. A gente estava seguindo um caminho, ficamos revoltados, e aí vem essa fogueira e transforma o nosso itinerário. A gente muda o roteiro, aquela coisa que queima por dentro, que nos leva ao revide: eu vou me vingar. Induz a vingança. Eu vou dar o troco. Eu vou dar o troco. E tudo isso pode fazer com que a gente sucumba na encarnação. Olha só, que perigo. Vocês imaginam a gente ter que começar de novo e com os mesmos personagens do problema? Ninguém merece, né? Já pensou se eu tiver que começar de novo? E os personagens aqueles mesmos? Ah, não. Ninguém merece. Só que a escolha é nossa. A escolha é só nossa. Como é que eu identifico esse sentimento chamado revolta? Quando eu me sinto injusta. Não deveria fazer isso comigo. Foi um desrespeito. Me colocaram numa condição de impotência. Eu preciso recuperar o meu controle. E eu não vou colaborar com aquela pessoa.
não vou, porque aquela pessoa está errada. Tudo isso são sintomas que a gente pode começar a identificar que eu estou bem revoltada. Tem remédio? Tem. A mentora dá receita? Dá. Ora, trabalha, serve e segue em frente. Parece que ela não tem criatividade, né? É uma coisa impressionante. Será que ela não tem outra resposta, não? Eu fiquei pensando que falta de criatividade que tem esse guia espiritual, né? Mas aí eu lembrei do título da lição. Qual que é o título mesmo? Sem perder tempo? Será que ela se referiu a isso? Vou pensar. Vamos pensar juntos? Quanto vale uma vida de 40, 50, 70, 90 anos, 103 anos diante da eternidade? Um piscar de olhos, né? Um piscar de olhos. Aí a gente reflete mesmo por que ela pôs aquele título, né? Sem perder tempo. E ela explica embaixo, já no finalzinho da lição. A experiência física é demasiado rápida para perdermos tempo perante os obstáculos naturais do caminho. Tudo está passando rápido, a gente está vendo isso, o tempo está voando, né? Eu não sei porquê, mas eu não posso perder tempo, e eu vou perder tempo com alguém que me deixa revoltada? Não vou, né? Meu tempo já é curto e ainda vou prejudicar minha saúde? Para quê? Para quem? Mas eu vou repetir a frase. A experiência física é demasiado rápida para perdermos tempo perante os obstáculos naturais do caminho. Obstáculos naturais? Faz sentido? Acho que agora não faz, né? Além de ser um obstáculo, ainda diz que é natural? Que é normal? Agora não sei, não faz sentido. Vamos tentar entender o que ela quis dizer. Quando a gente vive essas emoções, quando a gente analisa esses momentos dentro da gente, o momento do ressentimento, depois o momento do desânimo e da revolta, será que isso pode ter nascido dentro de nós mesmos? Será uma resistência? Será que eu sou resistente a tudo o que acontece que não está de acordo com o que eu quero? Quando alguma coisa sai do meu controle, quando não foi do jeito que eu planejei, quando não era aquilo que eu queria fazer, quando não era aquilo que eu queria ouvir, quando não era aquela pessoa que eu queria que estivesse do meu lado, será que a gente não está sendo resistente demais? Eu não preciso passar por isso. Eu não quero passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Fala sério. A gente não pensa assim? Lá no fundinho. Não merecia, não. Lá no fundo. Não merecia. E isso são chagas. São chagas. Orgulho, ganância, egoísmo, prepotência, vaidade, são chagas. E aonde está? Está dentro de nós. Quem escolheu ser assim? Nós mesmos. E quem eu vou alimentar dentro de mim? Se eu gosto de ficar na posição de vítima, é por lá que eu vou ficar. Se eu me sinto bem dizendo, olha, ela que erra, eu não, eu nunca erro. Estou certa, eu sei que eu estou certa. Se eu me sinto satisfeita com isso, se eu digo, olha, aquilo era meu, tiraram de mim sem o meu consentimento, eu não admito, eu não estou mostrando o meu egoísmo?
E de onde vêm todas essas chagas, Yara? Ela vem de sentimentos e vivências e experiências ao longo das nossas várias encarnações. Nós estamos enraizados ainda, presos em atavismos, resquício do que a gente foi ontem. A gente ainda continua, os séculos estão passando, o tempo está passando, tecnologia chegando, e eu ainda olho para o meu umbigo e acho que sou a pessoa mais importante do planeta. Aí vem os guias espirituais, vem os palestrantes, vem as obras, vem os estudos, e a gente ouve aquela mesma frase. Alguém arrisca falar qual era a frase? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque à medida que a gente vai nos conhecendo por dentro, mas nos conhecendo de verdade, quando a gente olha no espelho e a gente fica despido daquela aparência do politicamente correto, tenha certeza, a gente vai identificar onde a gente errou, em qual momento a gente devia ter ficado quieto, qual palavras que a gente devia usar, eu devia ter olhado com outro olhar, eu devia ter tido um outro sentimento, para eu me livrar dessas chagas. O nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, eles são exacerbados, eles estão aqui à flor da pele, e a gente sofre, e sofre, e sofre, cansa, e continua sofrendo. A mentora finaliza assim: valorizemos a oração, valorizemos o trabalho, servindo sempre, a fim de concluirmos a nossa jornada vitoriosos à nossa própria consciência. É o que nós acabamos de falar. Olha no espelho, tira aquele véu do politicamente correto, se olhe por dentro e a gente vai conseguir ficar em paz com a nossa própria consciência. E aquilo que tinha tanto valor, que doeu tanto, que machucou tanto, já não importa tanto. Eu mereço paz, eu mereço ser feliz. Então eu tenho que escolher esse caminho. Meus amigos, vamos reeducar as nossas emoções. Vamos identificar o que faz bem e o que não faz bem. Vamos melhorar as nossas escolhas. Quem eu vou alimentar? Quem eu quero alimentar? O meu orgulho ou o meu progresso? A escolha é minha, é só minha. Só minha. Saibamos escolher os próximos passos sem perda de tempo. Que a paz do Mestre Jesus, amado, querido, nos sustente na noite de hoje. Que nós possamos levar no nosso coração uma avaliação daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz melhor, que nos faz crescer, tirando, desatando os nós, aquelas algemas enferrujadas dos tempos passados. Dores que a gente traz, nem lembra de onde. Problemas familiares, a família que eu nasci, o filho que eu tenho, meu companheiro, minha família que me pesa, o trabalho que não sou reconhecida, a vida que eu não gostaria de ter, o país que eu não queria morar. Tudo isso não é importante. Elevemos o pensamento ao alto e oremos ao Pai, Divino Mestre de amor e caridade, que nos dê a mão e nos mostre o caminho para que possamos seguir melhores nesta vida e para as próximas. Muito obrigada.